Bom dia a todos, presentes e presentes digitalmente, pesquisadores, professores da UX, estudantes, comunidade acadêmica, pessoas da comunidade que nos acompanham. Nós estamos dando início a mais um Research Talks UX, o encontro dos pesquisadores e da comunidade para compartilhar as experiências de pesquisa, os resultados de pesquisa, bem como trocar essas experiências para alavancar a pesquisa na Universidade de Caxias do Sul. Na manhã de hoje nós teremos 3 apresentações. A primeira delas, intitulada Como resolver conflitos de direitos e interesses em contextos de risco e escassez, será conduzida pelo professor Dr. Lucas Mateus Dalzotto, que é graduado em Filosofia e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Filosofia, doutor em Filosofia com passagem pela University of Toronto, Canadá, doutorando em Direito, organizador de obras como Facilidade do Sistema, Crise e Insegurança, Conceitos e Problemas Éticos 1, 2, 3 volumes, e é professor atualmente no programa de pós-graduação em Filosofia. Professor Lucas, bem-vindo. Compartilhe conosco essa sua trajetória. Obrigado, professor Everaldo. Bom dia a todos e a todas, especialmente aos meus 2 colegas que vão dividir a mesa comigo. É um prazer agradecer também o convite, feito em nome do professor Everaldo, mas também a universidade, e parabenizar também pela proposta dessas atividades. Eu acho que são bastante relevantes para que a gente também consiga se conectar com outros colegas de outras áreas e também com a comunidade não acadêmica, a comunidade em geral. Acho que são atividades que certamente têm um impacto bastante importante no meio acadêmico e também na sociedade em geral. Bom, eu vou apresentar um projeto, na verdade, que está ainda em desenvolvimento, que conta com outras pessoas, mas o título, como o professor Everaldo já comentou, se chama Como resolver conflitos de direitos / interesses, porque aí tem uma discussão de fundo, teórica, que depois eu quero rapidamente falar a respeito, em contextos de risco e escassez. Esse é o ponto fundamental do projeto, deste projeto, mas, na verdade, ele faz parte de um projeto muito mais amplo, que envolve outras parcerias, outros professores, outros colegas, e o projeto se chama Políticas Públicas, Normatividade e a Questão do Risco. Dentre as instituições participantes, os professores que participam também desse projeto, a UX, digamos assim, é a universidade que gerencia esse projeto, mas tem também professores da URGS, da Unicinos, da Universidade Estadual de Londrina e também do SEBRAP, lá de São Paulo. E a FAPERGS é uma financiadora desse projeto de pesquisa. Rapidamente, qual é, digamos, a motivação da pesquisa, o que tem por trás? Essa é uma pesquisa fundamentalmente de recorte mais teórico, mas ela, de certo modo, busca também debater e discutir temas do nosso dia, né? Como é que a gente vai alocar recursos que muitas vezes são escassos. Esse primeiro texto, Facing Up to Scarcity, enfrentando a escassez, digamos assim, é escrito por uma professora de Direito de Stanford, muito influente nos debates sobre escassez e como nós devemos alocar recursos finitos. Esse segundo, o custo dos direitos, digamos assim, também escrito por 2 professores de Direito também, que tratam a respeito disso, como é que a gente vai propriamente alocar recursos que são escassos. E esse último, Ética Intrincada, se chama, né? Mas o subtítulo acho que é o mais importante, que se chama Direitos, Responsabilidades e Danos Permissíveis. Esse é um ponto bastante importante, né? O que significa dano nesses debates. Então, de algum modo, essas 3 obras são extremamente importantes para a gente alocar, digamos assim, essa pesquisa, esse debate. Qual que é o problema que a gente está querendo discutir e como é que a gente quer se conectar, digamos assim, com a sociedade em geral?
como nós devemos alocar recursos públicos entre áreas e demandantes concorrentes. Isso significa dizer basicamente o seguinte: se nós temos, por exemplo, um orçamento público com recursos finitos, esse é um ponto importante, como é que nós vamos fazer e que tipo de critérios nós vamos utilizar para justificar por que alocamos certos recursos numa área e não em outra, ou por que alocamos para alguns indivíduos e não para outros? Quer dizer, a gente tem que aceitar, e esse é um ponto de fundo também do debate, essa é uma tese da teoria econômica clássica, mas que eu acho que é amplamente difundida, quer dizer, nós temos recursos escassos em geral, e nós precisamos aprender a lidar com isso e discutir que tipo de justificativas nós vamos apresentar para fazer essas alocações. Então, por que alguns, digamos assim, terão seus direitos e interesses atendidos e outros, porventura, não tenham? Então, só para exemplificar, quem deve ter prioridade em atendimentos médicos emergenciais, né? A gente passou e ainda está passando, de algum modo, por uma pandemia mundial, e essas foram decisões que precisaram ser tomadas. Talvez por pessoas que tinham que usar critérios e, obviamente, justificar, de algum modo, por que escolhiam tais critérios. E também, com relação, por exemplo, à distribuição de renda, que tipo de critérios nós vamos utilizar para fazer esse tipo de alocação. Então, de modo muito geral, esse é o tipo de problema de fundo que nós queremos discutir. Então, tem sempre um recorte teórico, mas que, ao mesmo tempo, pretende dialogar, de algum modo, com o setor social, né? Enfim, com o Estado, com pessoas que tomam decisões que impactam na vida das pessoas. Aqui eu trouxe duas citações que eu acho que são bastante relevantes, porque, em geral, teorias que buscam compreender e também discutir do ponto de vista filosófico como é que nós devemos alocar direitos, partem muitas vezes de uma pressuposição que eu compartilho, que ela é equivocada, como se nós tivéssemos recursos não finitos. Nós pudéssemos alocar e sempre garantir direitos a todos. Mas uma vez que a gente aceita essa pressuposição, vamos dizer assim, esse fato social, que nós temos recursos escassos, aí você precisa começar a considerar este elemento como um fator importante para a tomada de decisão. Então, quando você está discutindo do ponto de vista teórico, muitas vezes se ignora, digamos assim, esse elemento que é conflitivo, que é de risco e que é de escassez. Então, as teorias, digamos assim, filosóficas, precisam considerar esse elemento do risco, né? Então, essa primeira citação é da professora Freed, né, do primeiro livro que eu, lá no início, falei, enfim, comentei a respeito da escassez. E esse segundo, o professor Holmes, aqui, na verdade, ele era um importante juiz da Suprema Corte Americana, e ele, mais ou menos, é um dos pais do realismo jurídico americano, e ele exatamente, digamos assim, expressa esse sentimento de que você sempre tem um conflito. Ele diz, né, nós temos muitas vezes de abandonar alguma coisa para obter outro tipo de vantagem. Então, quer dizer, você sempre tem riscos e vantagens que você tem que, de algum modo, pesar. Em algum sentido, a vida social implica essas decisões. Quer dizer, nós precisamos considerar esses tipos de, digamos assim, escolhas conflitivas e, de modo mais geral, aprender também a justificar e digamos assim, oferecer razões de por que tomamos uma decisão por A e não por B propriamente. Então, essas duas, digamos assim, esses dois elementos me parecem extremamente importantes, né? No vocabulário econômico contemporâneo, normalmente se usa a ideia de trade-offs, né? Quer dizer, você tem que fazer trade-offs no sentido de que você, quando opta, por exemplo, por ir ao supermercado com um valor mais ou menos assim reservado para fazer compras, você faz escolhas, tá? Dentre um conjunto grande de possibilidades. E uma vez que você escolhe certas coisas, você abre mão de escolher outras. Esses são trade-offs muito simples e banais, mas quando você olha no nível social e no nível, obviamente, estatal, isso é muito mais difícil. Então, você alocar, como eu já disse, recursos financeiros que o Estado dispõe, implica necessariamente em realizar trade-offs. Então, qual é propriamente, então, a questão agora de fundo, tá? Aquele era o problema, mas tem uma questão de fundo. A questão de fundo tem dois tipos de danos, né? Isso é uma coisa bastante importante das teorias também clássicas do dano, que é considerar que tipos de dano nós, em geral, aceitamos e assumimos. Porque todo tipo, né, na vida ordinária,
a todo instante nós temos possíveis danos que estão envolvidos nas nossas ações. Tem um primeiro tipo de dano, que eu só rapidamente vou comentar, mas que está fora da nossa discussão. A gente poderia dizer que são danos per si não permissíveis, quer dizer, me parece razoável que todas as pessoas, ou pelo menos aquelas que a gente considera como sendo razoáveis, aceitariam que esses são danos que a gente não aceita. E são coisas do tipo estupro, assassinato, revogação do direito ao devido processo legal, a ampla defesa, ou coisas do gênero. São coisas que a gente poderia dizer que são platitudes. Assim. Nós, em geral, estamos de acordo. São danos que nós não aceitamos. Mas esse segundo tipo de dano, que é o que me interessa propriamente, são danos intuitivamente permissíveis. Tá? E são atividades muito banais. A gente normalmente não pondera os danos ou porque a gente acha que são estatisticamente não tão relevantes, né? Então, muitas vezes a gente olha as estatísticas, olha as probabilidades e diz, bom, essas estatísticas não são assim de um peso de tal modo que nós devemos abolir esse tipo de ação. Então, coisas do tipo, dirigir. Dirigir envolve um tipo de dano potencial, ao menos. Quer dizer, eu posso pegar o carro aqui, posso sair, sei lá, por alguma razão, eu me distrair, ou um outro motorista se distrair e acontecer um tipo de acidente. É um tipo de dano que é intuitivamente permissível. A gente diz, bom, acho que todos vocês, inclusive eu, talvez temos licença para dirigir e esse tipo de dano está envolvido na ação. Andar de bicicleta também. É muito banal e trivial, mas tem um tipo de dano envolvido. Tocar piano, né? O professor Cláudio, pelo jeito, toca piano. Então, tocar piano em apartamento sem isolamento acústico pode causar um dano. Quer dizer, se eu tiver um vizinho que não gosta de música, por exemplo, ou especialmente talvez música clássica, isso vai ter um tipo de desconforto, um tipo de dano. São diferentes interesses envolvidos. Alguém, obviamente, poderia dizer, bom, mas tem uma lei que diz, estou totalmente de acordo, mas esses são interesses mais subjetivos. Né? A gente não está propriamente falando num nível puramente legal, mas também no nível de interesses pessoais. Mas, obviamente, tem outras coisas que são bem mais relevantes socialmente, por exemplo, normas sobre poluição, ou então sobre energia nuclear. Não é uma coisa muito brasileira, mas vários países, né? A Alemanha, por exemplo, tem que discutir todo momento sobre energia nuclear, como é que eles vão fazer, onde eles vão alocar, que região vai receber, digamos assim, potencialmente, sei lá, uma usina. Então, esses são danos intuitivamente permissíveis. Como sociedade, nós aceitamos de algum modo. Tá? E esse segundo tipo é o que me interessa propriamente. E aí você tem dois modelos para pensar isso. Um que a gente vai chamar, assim, dois modelos de modo muito genérico, né? Poderíamos, talvez, encontrar outros modelos e detalhar melhor, mas, para fins de explicação, há dois tipos de modelos para lidar com esses danos intuitivamente permissíveis. O primeiro a gente poderia chamar de agregacionista. Basicamente, você tem que somar interesses envolvidos, né? Soma algébrica de interesses que são envolvidos. Então, a gente poderia dizer assim, de modo muito genérico. Quando nós temos que tomar uma decisão específica de política pública, o que nós devemos fazer é que tipo de ação beneficia ou o maior número de pessoas, ou que fornece maior qualidade para o maior número de pessoas. É uma visão agregacionista. Em geral, quando se está tomando decisão, especialmente em política pública, é um tipo de raciocínio que permeia a decisão. E ele tem uma justificativa. Quer dizer, quando você não consegue alocar para todos, porque você tem recursos escassos, você tem que, de algum modo, justificar e tomar uma decisão. Então, essa é uma forma, tá? E aí, obviamente que isso é uma decisão extremamente complexa. Envolve estatísticas, envolve probabilidades, coisas que, propriamente, filósofos não são tão capacitados para decidir. Mas, por isso que isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. De algum modo, é uma pesquisa interdisciplinar. Envolve pessoas do direito, envolve, inclusive, pessoas da matemática, porque a gente tem que considerar... obviamente, enfim... da filosofia também, e serviço social e outras áreas. Então, você tem que considerar esse tipo de variável, digamos assim. E o exemplo que eu trouxe aqui é construção de aeroporto, por exemplo. Vocês talvez boa parte de vocês já, enfim, desceram em Congonhas, tá? Ele está no meio da cidade. Estatisticamente falando, há um risco. Há um risco de que, em algum momento, sei lá, um avião derrape, ou possa sair da pista, ou coisa do gênero, ou vai decolar e não decola.
Uma coisa é você fazer num descampado, sei lá, aqui a gente ainda tem um projeto de construção no nosso aeroporto a 30 quilômetros daqui, onde provavelmente o nível de habitação é muito baixo. Agora, aqui não, né? A foto não ficou boa, mas a gente pode ver que é um local altamente, digamos assim, com uma população muito alta. Há um risco envolvido nisso. Estatisticamente, bem mais considerável, digamos assim, do que se nós, digamos assim, de mortes envolvidas, do que se fizéssemos em um outro espaço. Então, quando nós decidimos isso, nós consideramos, digamos assim, probabilidades estatísticas e um risco que está, digamos, envolvido. É óbvio que há também uma vantagem, né? Quer dizer, o deslocamento das pessoas não precisa ser tão longo, as pessoas podem ir ao aeroporto sem, muitas vezes, fazer 30 quilômetros, 40 quilômetros, mas há um risco que está, digamos assim, envolvido. Então, é um tipo de raciocínio agregacionista que está envolto. Tem um outro tipo não agregacionista, que é muito dos direitos, tá? O raciocínio não agregacionista está muito vinculado a uma visão mais forte e liberal dos direitos, que diz basicamente o seguinte: as pessoas têm direitos inalienáveis e nós não podemos simplesmente ficar fazendo trade-offs a todo instante e, digamos assim, oferecendo com que essas pessoas, de algum modo, tenham sua vida piorada ou impactada por decisões simplesmente que considerem a maioria, digamos assim, né, ou o maior conjunto das pessoas. Então, cada pessoa possui um valor que não pode ser quantificado, o qual não está sujeito a qualquer trade-off. Quando a gente diz isso, é basicamente dizer o seguinte: se essa pessoa, a princípio, tem um direito, a gente não pode ignorar isso e simplesmente agregar a fim de encontrar uma melhor solução. Então, eu trouxe aqui, não sei se vocês já ouviram, né? O professor Asdrubal hoje não está aqui, mas se tivesse, certamente poderia falar a respeito. Por exemplo, o remédio mais caro do mundo, né? Que é quando a gente está tratando de AME, tá? Atrofia muscular espinhal. Custa em torno de, acho que em reais, 2,1 milhões, tá? Por uma dose. O tipo de situação que está envolvido nesse caso, vamos imaginar uma situação na qual, enfim, familiares não têm recursos para fazer essa compra e ingressam com uma ação judicial para que o SUS pague. Pagar 2,1 milhões implica em retirar isso do orçamento da saúde pública, que poderia ser, sei lá, disponibilizado à farmácia popular para a compra de remédios simples, baratos, sei lá, de hipertensão, que beneficiaria, não sei, talvez 100 mil pessoas. Então, quando a gente está envolvido nesses casos, né, especialmente do ponto de vista subjetivo, quer dizer, os pais da criança que vão ingressar com uma ação desse tipo, eles dizem: a minha filha ou o meu filho tem um direito a isso. E aí não interessa a agregação. Interessa dizer especificamente: esta pessoa tem o direito. Ah, mas potencialmente isso pode causar outras mortes, pode afetar, digamos assim, a vida de outras pessoas desconhecidas, né, que poderiam se beneficiar do uso de um medicamento simples. Medicamentos de hipertensão, em geral, custam R$10, R$15, quanto muito, muitas vezes. Então, só para simplificar, tem duas formas de pensar, e eu não estou propriamente me vinculando a nenhuma delas, mas estou mais interessado em mostrar a complexidade dessas decisões e como isso impacta realmente, digamos assim, na vida das pessoas, né? E aqui eu só, enfim, rapidamente trouxe outros tipos de problemáticas que envolvem pensar do mesmo modo. Quando você constrói uma barragem, tem risco envolvido, tem vidas de pessoas envolvidas, né? Não preciso eu citar os exemplos aqui do Brasil. Limitações orçamentárias do Estado, mesma coisa. Você tem um orçamento limitado, como é que você faz para alocar? Que tipo de prioridade você tem? Como é que você vai implementar políticas públicas? E, por fim, recursos escassos na saúde, a mesma coisa. Então, só para vocês visualizarem, tem várias frentes nas quais se pode discutir a mesma problemática com interesses distintos. Pode ser na saúde, pode ser, digamos assim, em políticas públicas, pode ser na área ambiental, enfim, podem ser várias áreas. E, para finalizar, essas são algumas questões que aí particularmente me interessam, na minha pesquisa pessoal, digamos assim, são 4 questões, eu rapidamente só vou nomeá-las para a gente fechar a discussão. Que tipos de danos, então, são intuitivamente permissíveis? A gente precisa refletir que tipos de danos nós, como sociedade, estamos, digamos assim, justificados em aceitar. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir, digamos assim, né? Porque eu coloquei lá aqueles que me parecem
intuitivamente aceitáveis, eu acho que já tem um certo tipo de compreensão, mas tem outros que não são tão simples. Então, se de um lado nós temos, sei lá, estupro, que a gente diz per si são não permissíveis, e de outro a gente diz, bom, andar de carro é um dano intuitivamente permissível, a gente mais ou menos aceita. Tem outros que estão numa área, digamos, cinzenta, que a gente precisa debater a respeito deles. Questão 2, né? Que justificativas podem ser razoavelmente aceitas em tomadas de decisão que envolvem risco e possíveis danos a terceiros? Quer dizer, tem justificativas que a gente não acha que são plausíveis. Até podem ser oferecidas, mas a gente diz, olha, fora da conversa. Esse tipo de justificativa não é aceitável. Pode ser puramente financeiro, é o tipo de razão que tu oferece, né? Quer dizer, ela é estritamente financeira, a gente diz, olha, só isso não justifica. Tem outras que envolvem, obviamente, elementos financeiros, mas também envolvem, bom, a gente precisa considerar a totalidade. Por exemplo, a gente assume que, no âmbito social, especialmente do Estado, a gente use elementos agregacionistas. Parece que todo mundo, mais ou menos, está de acordo. O problema é quando isso diretamente afeta um sujeito. Aí isso, normalmente, cria um certo tipo de conflito. 3. Como determinar o que é estatisticamente relevante para cada indivíduo envolvido, né? É interessante, né? Porque no pico da pandemia a gente dizia que aquele número de mortes não era estatisticamente aceitável, tá? Esse era um ponto importante. Agora nós mais ou menos aceitamos que o percentual de mortes é estatisticamente ok, tá? Então essas discussões precisam ser feitas e debatidas. Enfim, há mais 2 questões, mas eu também não quero estender a minha fala. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha de algum modo contribuído também com o debate. Obrigado. Obrigado, Lucas. As palmas, o reconhecimento à qualidade da tua provocação, né? Provocações que certamente depois podem ser aprofundadas na sala virtual com os participantes que assim desejarem.